Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira, está connosco esta tarde. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Bem-vindo. Obrigado. Vamos começar por referir algumas efemérides. A verdade é que a assinalar os 30 anos da queda do Muro de Berlim, foi em novembro. Exato. Assim como os 30 anos da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança. Agora, neste mês de dezembro, há uma data também assinalável, tem a ver com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. É isso. E, consequentemente, também da Carta dos Direitos Fundamentais. Portanto, as duas efemérides acabam por estar interligadas. A celebração de 10 anos, de facto, como disse. Recorde-se que o Tratado de Lisboa em si, ele foi assinado a 13 de dezembro de 2007, portanto, há algum tempo antes, no Mosteiro de Jerónimos. Na altura estávamos perante a presidência portuguesa, mas só entrou em vigor, efetivamente, a 1 de dezembro de 2019. Daí estarmos a celebrar, de 2009, perdão, daí estarmos a celebrar agora em dezembro os tais 10 anos. Porque é tanto tempo? É normal. É normal. Entre a assinatura dos tratados e depois a sua entrada em vigor, é normal, às vezes, estes compassos de espera. E este tratado é composto essencialmente por dois tratados da União Europeia que foram, entretanto, revistos, o Tratado da União Europeia e aquele que é conhecido como o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E basicamente, o Tratado de Lisboa, embora houvesse muito, naturalmente, para dizer sobre isto, tem como grandes novidades há 10 anos, quando surgiu, a apresentação de algo que já se falou aqui no programa também, que é a criação da Iniciativa da Cidadania Europeia. Portanto, aquela possibilidade que se dá a qualquer cidadão europeu de apresentar uma proposta à própria Comissão Europeia, se conseguir reunir 1 milhão de assinaturas, de pelo menos 25% dos Estados-membros. Portanto, há uma série de trâmites legais depois para chegar a esse ponto, mas é algo que é possível e que tem resultado esta iniciativa. E foi uma das alterações introduzidas na altura? Uma das alterações introduzidas na altura. Outra também foi as decisões passarem a ser tomadas por uma dupla maioria, ou seja, para que uma decisão passe a ser aprovada, deveria receber ou deve receber o voto favorável de 55% dos Estados-membros, representando um mínimo de 65% da população da União Europeia. É também nesta altura, curiosamente, que surge pela primeira vez um procedimento formal para a saída de um país da União Europeia, o famoso artigo 50, na altura não se imaginaria que seria o Reino Unido, com certeza, o primeiro Estado-membro a utilizar este artigo 50 que surgia então no Tratado. Verificamos que não resulta, de qualquer forma. Não, efetivamente ele resulta porque do ponto de vista legal há essa possibilidade e, portanto, qualquer Estado-membro pode, de facto, invocar o artigo 50 para sair da União Europeia. Bem, o que não tem resultado é no campo das negociações e no meu entender, mais por culpa do lado do Estado-membro, neste caso Reino Unido, do que propriamente do restante da União Europeia. E por último, talvez também destacar a questão da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que de facto ela já tinha sido apresentada no ano 2000, mas é com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa que a Carta torna-se juridicamente vinculativa, ou seja, ela passa a ter força de lei. Mas o que é esta Carta globalmente? A Carta globalmente ela consagra todo um conjunto de direitos e de liberdades aos cidadãos da União Europeia. Tem aqui o aspecto interessante, é que mais do que uma Carta que tem um conjunto bastante alargado de direitos que nos estão consagrados, é também o facto de, a partir desta altura de 2009, todas as instituições europeias e todos os Estados-membros estão obrigados, por lei, a respeitar esta mesma Carta. Portanto, ela passa a ter, como eu disse, força de lei, coisa que não acontecia em 2000, era mais um conjunto de princípios e não propriamente algo juridicamente vinculativo. São efemérides estas que referimos que marcaram o mundo. Ainda sobre a Carta, que me parece aqui, já que estamos no mês de dezembro, parece uma coisa curiosa que uma estatística recente mostrava
que a generalidade dos europeus desconhecem a existência da Carta dos Direitos Fundamentais e, portanto, é um aspecto, por isso também uma das razões pela qual trouxe hoje cá este tema, mas de facto é preciso trabalhar um bocadinho mais, curiosamente. Dar a conhecer. No ano passado celebrou-se os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e geralmente há esse conhecimento sobre a Declaração Universal, mas não há tanto sobre esta Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E podemos consultá-la? Ela está disponível para consulta online e inclusivamente no Europe Direct temos também, obviamente, inclusivamente algumas publicações que distribuímos gratuitamente e, aliás, quando vamos, por vezes, às escolas para falar especificamente neste tema, distribuímos essa mesma publicação. A itinerância na União Europeia em relação à utilização de dados móveis... Dos dados móveis e das chamadas fora do país, portanto, no fundo... Tem crescido, as pessoas têm utilizado mais depois dessa introdução. Tem crescido. Realmente isto é algo que já falamos aqui várias vezes. Recorde-se que o fim do, como é conhecido, o roaming. O roaming terminou precisamente a 15 de junho de 2017, portanto já lá vão mais de 2 anos. É considerada, de resto, uma das grandes realizações da Comissão Juncker, no que toca ao mercado único digital, porque é nesta área que se introduziu, no fundo, esta eliminação do chamado roaming. Sem custos adicionais quando fazemos chamadas. E a verdade é que, dados. Analisando os dados do verão de 2018, chegou-se à conclusão que os dados móveis teve uma utilização 12 vezes maior do que aquilo que era habitual, quando se pagavam, de facto, a utilização desses dados móveis, e o volume de chamadas telefónicas efetuadas a partir do estrangeiro em itinerância foi também 3 vezes mais elevado. Portanto, isto é claramente daqueles bons benefícios em que todos os cidadãos reconhecem, de facto, foi uma medida da Comissão Europeia que teve aqui um efeito benéfico muito prático e os números falam por si, não é? Sim, os números comprovam-no. Emergência climática é algo de que se vem a falar muito nos últimos tempos e o Parlamento Europeu declarou emergência climática e ambiental. É algo para ser encarado seriamente. Exato. Esta semana, aliás, já tendo início, até aliás já na semana passada, mas de facto o tema das alterações climáticas é algo que está na ordem do dia cada vez mais. Aliás, esta semana está a decorrer o COP25 também e, portanto, tem-se falado muito das questões do clima, até quanto mais não seja pela também visita ao nosso país de Greta, da sueca, ativista sueca Greta, e com tudo o que possa estar associado à sua visita, enfim, muitas pessoas favoráveis, outras nem tanto, mas enfim. É uma jovem idealista. É uma jovem... Pelo menos faz com que todos falemos deste assunto. Coloca este assunto da defesa do ambiente na ordem do dia. Mas, de facto, o Parlamento Europeu vem introduzir aqui uma expressão nova que é de emergência climática, alertando precisamente para esta questão de que, portanto, esta declaração de emergência climática do Parlamento Europeu não foi um ato meramente simbólico. Portanto, é um texto que traz uma resolução que foi aprovada, aliás, por 430 votos a favor e 190 contra, 3 dezenas de abstenções, e, portanto, segundo esta resolução que foi aprovada pelo Parlamento Europeu, a União Europeia deverá comprometer-se a atingir emissões nulas, portanto, dos gases com efeito de estufa, o mais tardar até 2050. E, portanto, o Parlamento Europeu vai, no fundo, aqui insistir junto da Comissão Europeia para que acelere o processo no combate às alterações climáticas, o que, de resto, não é nada de contraditório, porque a própria nova Comissão de Ursula von der Leyen, ela própria já anunciou no seu discurso de tomada de posse que um dos objetivos fundamentais desta nova Comissão é tornar até 2050 a União Europeia, ou tornar a Europa como o primeiro continente neutro em matéria de emissões de carbono. Mas há medidas concretas? Isto significa que terão que haver medidas concretas. Por exemplo, o Parlamento Europeu nesta declaração pede mesmo para que até 2030 haja o objetivo claro de reduzir em 55% as emissões dos gases com efeito de estufa. Repare, 55% é já um avanço considerável, porque o que estava inicialmente previsto até 2030 era que a redução fosse na ordem dos 40% e está-se agora a aumentar drasticamente para 55%. Isto se efetivamente quisermos atingir esta grande meta em 2050. E, aliás, isto é um apelo da parte do Parlamento e é um compromisso
compromisso por parte também da Comissão, bastante interessante, porque ainda esta semana, na quarta-feira, portanto a meio desta semana, a Agência Europeia do Ambiente deu a conhecer um relatório onde admite que, de facto, a Europa não vai conseguir alcançar os objetivos para 2030 se não tomar medidas urgentes nos próximos 10 anos. Portanto, o que o relatório fala é que assiste-se a um crescimento alarmante da perda da biodiversidade, que é absolutamente fundamental, verifica-se o aumento dos impactos das alterações climáticas, está visível e toda a gente apercebe-se essa situação, o consumo excessivo também de recursos naturais e, portanto, o que este relatório vem dizer é que de imediato, nos próximos 10 anos, algo terá que ser feito e terá que ser feito de forma muito expressiva, muito clara. Caso contrário, estas metas para 2030 não serão alcançáveis. Com prejuízo natural. E com prejuízo em para 2050. O planeta e para os humanos que aqui exatamente. Residem e para toda a sua biodiversidade. Exatamente. Talvez seja importante, Marco Teles, ainda que de forma breve, dizer àqueles que nos escutam o que é isto de neutralidade das emissões de carbono. No fundo, quando nós falamos sim, é uma questão interessante porque pensarmos como é que então a Europa vai ser neutra em termos de emissões de carbono. A neutralidade das emissões de carbono, no fundo, tem a ver com o equilíbrio entre as emissões e as absorções deste gás da atmosfera e que geralmente é feito por aquilo que se chamam os sumidores de carbono. E sumidores de carbono, do ponto de vista natural, existem basicamente 3, que são os solos, existe também a atmosfera e os oceanos. Portanto, daí esta importância toda que se dá à questão da contaminação dos solos, à questão da desflorestação e, naturalmente, também à poluição dos oceanos, não é em vão, porque realmente é aqui nestes 3 elementos que estão os principais sumidores naturais de carbono. E, portanto, isto é um bocadinho como as nossas poupanças. Nós, para termos um equilíbrio, temos que trabalhar na área da receita e temos que trabalhar na área da despesa. E, portanto, a Europa, para ser neutra até 2050, não só tem que aumentar estes sumidores naturais que vão absorver mais o CO2 e outros gases com efeito de estufa existentes na atmosfera e, por outro lado, vai ter também, naturalmente, que diminuir as emissões de CO2, nomeadamente, estou aqui a falar de CO2, que é geralmente o gás de que se fala um bocadinho mais, que, curiosamente, nos últimos anos, em vez de ter diminuído essas emissões, até tem vindo a aumentar. E, portanto, isso é preocupante, alguma coisa tem que ser feita. Por isso é que a Ursula von der Leyen já anunciou, inclusivamente na COP25, que está agora a decorrer, e, aliás, ela falou sobre as medidas da Comissão para o futuro, apresentou de uma forma muito sumária aquilo que é uma bandeira desta nova Comissão, que é o chamado Green Deal, ou seja, o Pacto Ecológico para a Europa, e esse Pacto Ecológico vai ser apresentado, já tem data de apresentação, que é o próximo dia 11 de dezembro. Portanto, é ambicioso. É um projeto ambicioso, não sabemos em detalhe o que é que vai ainda, o que é que vai ser aqui apresentado por parte da Comissão, mas, por exemplo, uma das coisas que já foi anunciada por parte da Presidente da Comissão é que em março será apresentada, por exemplo, a primeira Lei Europeia do Clima para evitar que, aliás, no sentido de se avançar para a neutralidade climática irreversível, ou seja, vai haver aqui um compromisso, há de haver aqui uma lei que obriga os Estados-membros em determinadas matérias a seguir um determinado caminho, e também já se falou, como de resto aqui acho que também já tínhamos de alguma forma trazido esse tema, a criação de um fundo de transição para ajudar Estados-membros a ultrapassar esta fase para um caminho mais ambientalmente mais sustentável, mais verde. Aliás, há uma frase, essa transição deve funcionar para todos ou não funcionará. Pois, essa foi uma das ideias... Porque às vezes há Estados que ficam para trás. Exato, essa foi uma das ideias que Ursula von der Leyen deixou bem claro no seu discurso na COP25. É curioso porque o entendimento podia ser o contrário, e às vezes fala-se muito nas questões da União Europeia da ideia da geometria variável, em que cada um avança à velocidade que pode, e ela vem dizer que não, para esta questão, para se atingir a neutralidade carbónica, efetivamente nós temos que avançar todos juntos, e daí a criação deste fundo de transição para ajudar Estados-membros que possam necessitar mais de ajuda e vão precisar de ajuda financeira também para alcançar esses mesmos objetivos. Marco Teles, para finalizar a nossa conversa, uma referência aos últimos dados do Eurobarómetro, penso que tem a ver também com o ambiente. Precisamente com o ambiente. Encaixa tudo, realmente esta semana, tudo relacionado com o ambiente. Portanto, este é um Eurobarómetro cujo resultado saiu também esta semana, e onde se percebe que os cidadãos da União Europeia colocam, de facto, o meio ambiente como a prioridade número 1
a ser discutida no Parlamento Europeu. Geralmente havia aqui outro tipo de preocupação, quer dizer, não quer dizer que esta situação aconteça em todos os Estados-membros, e devo dizer que, por exemplo, o resultado deste Eurobarómetro, no caso português, a questão do ambiente não surge em primeiro lugar. As grandes preocupações são, por ordem de grandeza, o combate à exclusão social e à pobreza, a melhoria dos direitos do consumidor, a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, o combate ao desemprego e então só depois o combate às alterações climáticas. Mas no grosso, vendo realmente a Europa no seu todo, o combate às alterações climáticas é entendido aqui neste momento como algo de prioritário, e dentro destas questões ambientais, o que os europeus consideram realmente mais importante, por 52%, isto era uma questão de resposta múltipla, portanto, mas o elemento que foi focado mais vezes foi as alterações climáticas. Portanto, começamos efetivamente a ter uma noção que as alterações climáticas não é algo, não é uma ficção, existem e estamos a senti-las na pele. Depois, com 35%, a questão da poluição do ar, a poluição marinha surge em terceiro, em quarto, o aumento da quantidade de resíduos e, em quinto lugar, o problema da desflorestação. Marco Teles, ficamos por aqui. Até à próxima conversa. Até à próxima, então. Obrigado.